sagrado do Evangelho segundo escreveu João. Nós estaremos fazendo uma leitura do versículo 1 ao versículo 19. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto
para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Um pouquinho, por favor, para não... E eu queria com vocês, meus queridos, ver esse texto a partir de uma perspectiva dizendo: maravilhosa graça restauradora. Aqui a gente vê a graça explícita, clara, trazendo restauração na vida de Pedro. Mas antes de nós vermos tal restauração, eu queria pensar com vocês o contexto que cercava a vida de Pedro e os demais que estavam ali, à margem do mar de Tiberíades. E aí é referência a Tibério César, um dos imperadores romanos. E aí eu estava pensando, foi um cenário talvez tão marcado de tantas vitórias, triunfo na vida daqueles discípulos naquele mar. Em dado momento, as nossas vidas são marcadas por ambientes de triunfo, não é isso? E aqui a gente já não vê um Pedro aguçado do triunfo, mas um Pedro de fato cabisbaixo com os discípulos. O Senhor havia partido, o Senhor havia morrido, ele estava sem liderança, sem chão, sem rumo. E aqui não se trata de um crente qualquer, mas de umas das pilastras, de umas das colunas primárias da igreja primitiva. Isso nos faz retratar que não tem ninguém forte, não tem ninguém crente, super crente. Eu, você, nós juntos somos fracos. E Pedro demonstra a sua fraqueza aqui, meu amado, entre tantas coisas, juntamente com Natanael, e aí com Tomé e tantos outros que estavam em sua volta. E aí ele diz assim: vou pescar. Não é por acaso que Pedro faz menção desse nome, vou pescar. É como ele dissesse: eu estou aqui pendurando as chuteiras, eu fui chamado para ser pescadores de homens, mas eu vou voltar à minha antiga prática, eu vou retroceder. E será assim, dado o momento, eu e você não paremos um pouco, irmã Antônio, Nailson, irmã Nalva, e dizemos: Senhor, eu vou pescar, eu vou voltar. Já não me há mais esperança, força para prosseguir. Por quê? Porque a gente vê outrora um Pedro destemido, um Pedro dizendo que estava pronto para ser preso e, se possível, morrer em prol de Cristo. E a gente vê agora um Pedro desmotivado, havia negado, havia chorado amargamente, mas não havia sido restaurado. E aí simplesmente ele diz: eu vou pescar. Ele não diz vamos pescar. O pronome não está no plural, mas está na singularidade. Eu vou pescar. Vocês que se virem para trás, eu vou. Quem vai sou eu. Se quiserem vir, venha, mas quem vai sou eu. Quando a gente está sem perspectiva, a gente não usa o termo nós, mas eu. A gente não traz para si a responsabilidade de trazer outros conosco, porque a gente está desmotivado. E eu não sei como você se encontra nesta noite. Eu só sei da forma que eu me encontro. Eu não sei como você se encontra do outro lado. Eu só sei de uma coisa: que o Deus que um dia restaurou Pedro é o Deus capaz de restaurar Zé Maria, Severina Rocha, Carol, e bem como qualquer outra pessoa dos que estão aqui, ausente ou presente. Deus é capaz de dar esperança, renovo, restauração. Amém, meus queridos? Por mais forte que nós sejamos, mas lembre que Pedro se achava pedra, rocha, se achava intacto. E aqui a gente já vê um Pedro cabisbaixo, desanimado, movido em querer retroceder. Diz o verso 5: Simão Pedro disse: eu vou pescar. E aí a gente vai ver do verso
3 ao verso 5, que muitas das adversidades, em dado momento, nos faz retroceder. Essa história de dizer que avançar sempre não é correto. Tem ocasião que nós estamos para avançar, mas tem ocasião que estamos para ficar estagnados. E por que acontece isso? Porque tal estagnação, tal paralisação, tal retrocesso é simplesmente para mostrar quem somos nós, o quanto somos frágeis, o quanto somos inúteis, o quanto somos vãs, o quanto somos um vácuo, poeira, pó, nada mais do que nada. E aí, meus amados, a gente vê o Senhor mostrando aqui a Pedro a incapacidade dele. Vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também com você. E ambos foram entrar no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Diga comigo: naquela noite nada pegaram. Passaram uma noite. E a noite, ela tem um símbolo de tristeza. A noite tem o símbolo da luta. Ninguém quer passar uma noite de dor. É melhor adoecer de dia do que de noite. As dores à noite parece que aflora mais. O medo aflora muito mais do que de dia. Ele estava pescando, e essa noite significa não simplesmente um período limitado de tempo, mas as lutas que muitas vezes eu e você passa. Você talvez esteja em dia, mas a sensação é como se fosse noite. Vocês compreendem isso? Eles passaram uma noite pescando, não eram pessoas leigas, eram peritos em pescaria, melhor dizendo. Mas diz o texto que eles passaram a noite. E mesmo nessa noite, mesmo nessa tribulação, mesmo nessa adversidade, mesmo nessa contrariedade, diz o texto, nada pescaram. Tem hora que a gente está para retroceder, tem hora que a gente está para tentar, tem hora que a gente está na noite, a gente faz, a gente luta, a gente bate as portas e simplesmente elas estão intactas, fechadas. Mas eu me alegro, meu querido, que o verso 4 diz: ao romper do dia. Diga, teve noite, mas não ficou só na noite, teve o romper do dia. E o que eu me alegro é porque na noite quem estava trabalhando era o homem, irmão Antônio. Na noite, Zé Nilton, quem estava trabalhando eram os peritos. Enquanto às vezes eu e você se acha sábio, se acha entendido, se acha capaz, se acha aquilo, se acha o Pedrão, se acha forte, se acha isso e aquilo, e à noite a gente luta, a gente joga rede, diz eu vou fazer porque eu sei fazer. E eu quero dizer uma coisa a você, que aí acaba a noite e nada acontece, porque tinha que se esvair a esperança do homem. Mas eu louvo que não fica só na noite, não fica só na ação do homem, mas eu vejo a ação restauradora da graça de Deus na vida de Pedro. Diz que ao romper do dia, se tem noite, tem dia. Se tem luta, eu quero dizer a você, também tem vitória. Se tem cruz, mas também tem coroa, tem esperança, tem vida eterna, tem salvação, tem graça, tem restauração, tem provisão de Deus para mim e para você. Quando você olha os dados, quando você vai olhar os índices econômicos, é de você desanimar. Crise energética, não só no Brasil, no mundo. É você dizer, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Carne pipocando, preços às alturas, fontes energéticas nem se fala. Eu quero dizer a você, tem noite sim, tem a ação do homem sim, mas tem o romper de dia do Senhor na minha e na tua vida. Romper esse que eu já disse, traz provisão, traz restauração, traz renovo. E é isso que a igreja tem que entender.
que veio a noite, mas veio o romper do dia. E ao romper dos dias, Jesus estava à beira da praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? No original, essa ideia de filhos é a ideia de criancinhas. É uma ideia meiga, é uma ideia carinhosa de falar com um servo, com alguém. Vocês, filhinhos, tem o quê? Como está o teu armário? E aí eu faço a pergunta: como está o teu sapateiro? Como está o teu guarda-roupa? Como está a tua vida mental, espiritual, psicológica? Diante de uma noite, tentando, batendo, e nada acontece. Mas eu louvo que o Senhor diz: ao romper do dia. E ele chegou e disse: vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: nada. E aí ele faz um desafio profundo: lance a rede. Sabe o que eu quero dizer? Tente novamente. Mas Senhor, como, Senhor? Tentar no lugar que a gente acabou de tentar? Eu quero dizer, você pode passar a noite tentando, mas no romper do dia do Senhor, quando ele diz: vá, pode ir, que essas portas que estavam fechadas outrora, Deus é capaz de abrir. E diz o texto que eles lançaram a rede, e essa rede voltou cheia de peixes. Essa rede veio, meu amado, totalmente cheias de peixes, veio totalmente recheadas de provisão do Senhor. E aí o que me chama a atenção, sabe o que é? É quando diz, a partir do verso 9, que saltaram ele, Pedro saltou, foi para a beira daquela praia, arrastou os grandes peixes. E diz o verso 9, a parte B: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Lembre-se que quando eles chegaram lá, já tinha peixe, já tinha pão, tinha peixe assado. Mas Jesus fez questão de dizer: traga o que vocês também pescaram, para motivar eles. Não que o Senhor precisasse daquele peixe, o Senhor não precisa desse teu peixe, o Senhor não precisa da tua tentativa, não, Ele já preparou. Mas Ele diz: olha, eu tenho um peixe aqui meu, mas traga o que você pescou. O que Deus quer nos ensinar, não que Ele dependa de mim, de você, mas Ele quer eu e você compartilhando dos esforços que Ele nos deu em tal conquista. Pescou, vamos comer junto o que eu tenho e que vocês acabaram de pescar. Amém, amados? E aí o Senhor quer nos ensinar acerca disso. Ele quer nos ensinar que em meio ao vendaval, em meio à escuridão, em meio a de fato tamanhas adversidade que nos cerca, vem o romper do dia. Amém, amados? E aí nós vamos prosseguir, lembrando que Jesus, em sua infinita graça, Ele traz provisão, como eu disse. O Senhor, em sua infinita graça, traz salvação. Diga comigo: traz salvação. Em sua infinita graça Ele traz o quê? Provisão. E em sua infinita graça Ele traz restauração. A graça não simplesmente salva, mas ela é uma salvação que produz em nós provisão e restauração. Ou seja, somos salvos e dependemos inteiramente dessa graça, que nos torna eternamente salvos. Talvez Pedro dizia: será se eu sou capaz de ser um líder da igreja? Ruim da minha qualidade. Quantas vezes a gente se coloca como Pedro: Senhor, quem sou eu? Que vaso tão desgraçado sou eu, e tu me chamastes. E aí onde entra justamente o valor da graça, é justamente onde entra justamente o trabalhar de Deus na minha e na tua vida, meus irmãos. Portanto, quando ele depois de alimentar Pedro e os discípulos, ele tem um particular com Pedro, disse: olha, Pedro, depois de ter comido, diz o verso 15, Jesus perguntou a Simão Pedro, e aí ele tratou, olha, Simão Pedro. Ele fez referência ao Pedro do passado.
E ele disse: olha, Simão, filho de Jonas, ou de João, em algumas traduções, Simão, filho de João, você me amas mais do que os outros me amaram? Mais do que os outros. Diz o original, alguns especialistas, que no original ali, tu me amas com amor ágape, ele disse: eu amo, mas amo com amor filo. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando ele diz: tu me amas mais. Não é simplesmente amar, mas tu me amas mais. Tu se acha tão seguro, tu se acha tão preparado. Porque se você analisar o texto lá de Lucas 22, 31 e 34, depois a gente vai fazer tal leitura, a gente vai ver um Pedro que se achava o bambambam da história. Um Pedro que se achava dotado de todas as formas, que ele já cheguei ao status maior. Já estou no apogeu, já estou no clímax. Não preciso mais de ninguém. Todos podem me negar, menos eu, Senhor. Eu sou Pedro, Senhor, eu sou rocha. E quantas das vezes nós nos achamos rocha? Você é pó. Diga para você mesmo: eu sou pó. Não se ache rocha, não se acha pedra, não se acha capaz. Entender graça é entender que nós não somos mais que Deus é, e só Ele é. E Pedro precisava entender isso. Por isso Pedro precisava de passar por aquele processo para depois vir a restauração. Só a queda se há o reconhecimento da queda. E quando há o reconhecimento da queda, há de fato a restauração de Deus na minha e na tua vida. Me amas, Pedro, mais do que todos esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele prossegue. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Observe bem, pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. E ele faz uma referência ao Pedro. As vezes que havia negado, as vezes que ele perguntou: tu me amas? O mesmo Pedro que outrora estava se esquentando naquela fogueira dos escarnecedores ao negar o Senhor, o Senhor agora faz um fogo para assar e trazer provisão e alimento. E esse fogo, sempre a ideia do fogo na Bíblia tem a ideia do juízo, mas também tem a ideia do Espírito que traz vida, que traz vigor, que traz restauração. Muitas vezes nós estamos mornos, muitas vezes nós estamos frios, em dado momento nós estamos desanimados, sem alimentação, mas Deus vem com seu Espírito trazer sobre as nossas vidas vida, trazer sobre mim e tua vida. Tem vento, tem vendaval, tem noite, mas Ele diz: mas tem manhã, mas tem ação, mas tem a restauração, mas tem a luta, mas tem a provisão. E aí ele deixa bem claro: olha, Pedro, tu me amas, pela terceira vez. E aí bateu uma tristeza em Pedro. E essa tristeza, como diz a Bíblia, a tristeza de Deus não é segundo o mundo, mas a tristeza de Deus produz em quê? Arrependimento, restauração, reconhecimento da nossa incapacidade. Tu me amas? E aí uma coisa me chama a atenção: Pedro ficou triste, diz o verso 17, a parte B. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que eu quero encerrar dizendo aqui? Diga comigo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Antes Pedro achava que sabia de tudo, não é isso? Em dado momento nós achamos que sabemos de tudo. Eu sei teologia, eu sei psicologia, eu sei como lidar com essa luta, eu sei como lidar com essa crise. Essa daqui eu passo de pulo, esse daqui eu... Meu amado, a gente acha que sabe tudo. E agora Pedro, em dado momento, entendeu que não sabia de nada. Senhor, tu sabes tudo. O Pedro, antes da queda, dizia: eu estou pronto, Senhor, estou rogando por ti.
O diabo quer pegar você, peneirar, sabe? Senhor, eu não estou nem aí. Eu estou pronto, se possível, a sofrer por ti. E mais, todos podem negar, menos eu. Estou pronto. Parei contigo até a morte. O Pedro que dizia que agora estava pronto, agora é o Pedro que dizia que, Senhor, eu não estou sabendo nada. Tu sabe de tudo. Sabe o que é o estado seu agora? É o estado de não saber nada, porque não sabe. Tu sabe as coisas? Tu sabe o tempo? Tu sabe as lutas? E o problema da gente é querer saber. Não é verdade? E o crente não é dotado. Eu quero saber disso, meu amado. Tem coisa na vida que Deus não explica a mim e a você. Sabia disso? Eu fui de uma época, de uma imatura. Eu quero saber disso, Senhor. Muitas vezes, quer saber, Deus, silêncio, sou eu, soberano. Não tem explicação para dar a você. Deus pede a Abraão o filho, dá a Abraão o filho, dá a promessa, cumpre a promessa, depois toma. E aí? Senhor, eu quero saber. Não, Abraão não questionou. Abraão obedeceu. O desafio meu não é saber, questionar. O meu desafio é obedecer. Pedro aqui achava que era dono de alguma coisa. Pedro achava que era rocha. E agora ele entendeu que ele era pó. Senhor, eu estou triste. Eu estou triste porque tu sabe quem eu sou. Mas eu só sei de uma coisa. Eu só sei que eu não sou nada. Eu só sei que eu não sei nada. Eu só sei que só tu sabes. Essa é a ação daqueles que querem ser restaurados pelo Senhor. Amém? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que você entenda que de fato você não sabe de nada. Eu não entendo como é que uma fatalidade acontece com uma criança de 3 anos. Eu entendo, não consigo entender. E dói. Como está a mente de uma mãe dessa? Você entende a sua luta aí? Porque não vem dizer que entendeu, que não entende. Eu não entendo as minhas lutas. Porque para mim as coisas eram para ser assim, tudo assim, do meu jeito, Senhor. A gente, achando nós que Deus está errado. E sabe o que a gente tem que dizer? Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu só sei que tu sabes de tudo. Jó não conseguiu entender. E até em dado momento questionou Deus. Mas aí ele se deu conta. Quando Deus começou a questionar ele, diz o texto que ele colocou as mãos nos seus lábios e disse: não dá para questionar. Não dá para questionar o Todo-Poderoso. Talvez não seja a resposta que você queira hoje. Só sei de uma coisa: você não sabe de nada. O pastor Zé Maria não sabe de nada. O presbítero Antônio não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Só Ele sabe. Só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Isso é dolorido para o nosso ego. Isso fere a gente. Mas eu quero dizer a você que feriu a Pedro, mas feriu para trazer em Pedro restauração. Que Deus visite tua vida. Que Deus acenda aquela chama no teu coração. E que você não retroceda como Pedro quis retroceder. Vou pescar. E o Senhor disse: Pedro, não te chamei para ser pescador de peixe, mas pescador de almas. Não retroceda. Vá em frente. Deus te chamou com propósito. Pastor, estou tão fraco. Senhor, falhei diante do Senhor, mas Deus é capaz de mim e te restaurar, como restaurou a Pedro. Por isso compreenda o sentido da maravilhosa graça restauradora de Deus na minha e na tua vida. O que é que Pedro fez para ser salvo? Nada. O que é que Pedro fez para ser de fato coluna na igreja? Nada.
Pedro, um indivíduo duro, tosco. Alguém queria se meter, ele pegava a espada, tome na cabeça de Malco. Não era para torar a orelha, era para torar a cabeça. Você chamava um indivíduo desse para ser pastor de sua igreja? Chamava não, ignorante, bruto. Mas o indivíduo que ele tinha um coração voltado para o Senhor. Senhor, tu sabes quem sou eu, e o Senhor sabe quem é você. E Deus, na sua graça, Ele disse: eu quero você, Pedro. Você talvez não entenda, e nem é para entender. Eu quero que eu te chamei. Deus me chamou. Deus te chamou sem você prestar. Por isso que é graça. Por isso que é misericórdia. E é justamente isso que o Evangelho. Sempre digo, e os grandes pregadores sempre dizem: o Evangelho não prega, não fala do que o homem tem que fazer para com Deus, mas o que Deus fez para com o homem caído e perdido. Isso é graça. E é justamente a graça restaurando a vida de Pedro naquela ocasião, e a graça restaurando a minha e a tua vida nesta noite. Graça que traz esperança, graça que traz o fogo do Espírito para reacender a chama no meu e no teu coração. Por fim, amados, a graça nos faz ver que é unicamente Deus quem nos salva e quem nos restaura em meio às nossas fraquezas. É graça, infinitamente graça, salvadora e restauradora. Ele não só nos salvou, mas Ele foi capaz de nos restaurar. Maravilhosa graça de Deus na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe. E eu queria orar por tua vida.